Você já sabe, o Bahia Esporte é um programa que traz histórias emocionantes como essa, projetos que mudam a vida de jovens e crianças, fala ainda de diversão, qualidade de vida e saúde, tudo pela lente do esporte. E o tema de saúde de hoje é a doença de Parkinson. Como o esporte ajuda na prevenção e no tratamento da doença. O exemplo de quem está se superando a cada dia. O diagnóstico veio há 6 anos, quando amigos perceberam os primeiros tremores. O impacto da notícia foi forte, mas para isso eu passei por essa dificuldade toda, era mais uma na minha vida. Bahia Esporte de volta, agora são 9h13 com o tema saúde. Vamos falar da doença de Parkinson, que afeta principalmente os idosos, mas existem casos em que pode atingir também adultos jovens. Afeta tanto homens como mulheres. Para falar de sintomas, consequências, mas principalmente prevenção, a gente recebe aqui no estúdio o neurologista Humberto Castro Filho. Bom dia, doutor. Em linhas gerais, o que é a doença de Parkinson? Bom dia, obrigado pelo convite. E falar dessa doença que compromete mais ou menos entre 1 a 3% dos indivíduos acima dos 50 anos de idade, né? É uma doença que afeta, sobretudo, a movimentação, o sistema motor. Compromete outras áreas também, mas é, sobretudo, uma doença do sistema motor. Doutor, vai continuar aqui com a gente. Você pode participar do programa, mande a sua pergunta. O nosso endereço você já sabe, né? bahiaesporte@redebahia.com.br. A atividade física tem ajudado tanto a prevenir como a conter o avanço da doença, além de dar uma outra disposição ao paciente. Quer ver um exemplo? Seu Bonfim, conheça. Todos os dias Bonfim bate ponto na academia. Não se trata apenas de uma questão de vaidade, é muito mais que isso. A atividade física é indispensável para ele, porque ajuda a amenizar os sintomas da doença de Parkinson. O diagnóstico veio há 6 anos, quando amigos perceberam os primeiros tremores. O impacto da notícia foi forte, mas para isso eu passei por essa dificuldade toda, era mais uma na minha vida. A doença de Parkinson é degenerativa e progressiva. Ataca o sistema nervoso central e provoca tremores, rigidez nos músculos e dificuldade de caminhar e se equilibrar. A musculação vem justamente para ajudar no cotidiano, na qualidade dele de vida, fora da academia. É aumento do tônus muscular, a gente faz os reparos articulares, ele está fortalecido, diminuição de quedas, entendeu? A autonomia dele se mantém por mais tempo. A musculação ele vai ajudar na parte do equilíbrio. Ele vai ajudar no equilíbrio, na força. Se ele não fazer atividade física, ou quem tem um mal de Parkinson não fizer atividade física, a tendência é cair. É o rendimento dele na parte de condicionamento, cardiovascular, todo tipo de condicionamento, até o muscular, ele perde. A rotina diária de exercícios é praticamente igual à dos outros alunos. Bastam poucos minutos de convivência para perceber um traço marcante da personalidade dele, o inabalável bom humor. Eu faço isso para meus queridos, meus irmãos, meus amigos, me verem sempre bem, eles me vendo bem, independente das minhas dificuldades que eu tenho, eles vão sentir bem. Eu não me sinto doente, sabia? Mesmo quando eu vou tomar um banho, que às vezes não tenho forças para me enxugar, eu sento, respiro, relaxo o corpo, mas daqui a pouco eu enxugo, ou ele se enxuga sozinho. Eu vou, troco minha roupa, passo minha Bahia na televisão e pronto. Estou me estressando, mas eu digo que é pior, a doença é meu Bahia. Eu digo, meu Bahia tem solução, a minha doença não tem. Ah, o Bahia, uma das paixões de Bonfim. A fase não é das melhores, é verdade, mas ele veste a camisa, principalmente no dia do baba com os amigos. Multiatleta esse Bonfim. Joga futebol, faz musculação e ainda pratica natação. O Parkinson não trouxe só dificuldade. Foi durante uma sessão de fisioterapia para tratamento da doença que Bonfim conheceu uma pessoa muito importante. A namorada Márcia, que também sofre de Parkinson. O que mais
mais me fez eu ficar mais com ele foi exatamente esse querer viver, esse querer ser feliz, esse querer continuar vivendo. Isso é muito estimulante para mim mesmo, muito estimulante mesmo. Bonfim e Márcia fazem parte de um grupo que reúne pessoas portadoras da doença, o Grupo Parkinson. Os encontros estão sendo acompanhados por essas 3 estudantes da Universidade Federal da Bahia. Um dos focos da pesquisa é o preconceito sofrido por eles. Fazer associação do Parkinson com bebedeira, por você não saber. As pessoas não entendem que eles têm, às vezes eles têm uma coisa chamada freezer, que eles param em alguns certos lugares, eles não sabem o que é isso. E às vezes terminam tratando mal. O preconceito abala, mas não derruba Bonfim. Ele tem 54 anos e sabe que precisa ser forte para encarar o Parkinson. Como não tem tempo a perder, investe agora na qualidade de vida. Nem o cansaço provocado pela malhação pesada o faz parar. Fica o braço aqui, respira, respira, busca força e se levanta. Viva o presente, sabendo que o amanhã a Deus pertence e ao mundo pertence. Você tem que fazer o seu melhor hoje. Bom, doutor, 2 coisas que a gente vê aí nessa reportagem muito importantes. 3 coisas, né? O amor, importantíssimo. A ajuda de outras pessoas, né? Estar em grupo e a atividade física. É o caminho mesmo para ter uma qualidade de vida melhor com o Parkinson? Acho que esse daí é o conselho que você pode dar para qualquer pessoa, né? O indivíduo com Parkinson também, né? Deve se beneficiar disso, né? Da socialização, do amor e do esporte, da atividade física. Isso daí é para a vida de qualquer um. E para o Parkinson, assim, a atividade física particularmente, hoje em dia está na prescrição médica, faz parte do tratamento. O paciente com Parkinson tem que fazer atividade física. Isso tem benefícios nítidos, né, com comprovação científica. Qualquer atividade física? Qualquer atividade física, atividade aeróbica, seja musculação, uma atividade física de moderada a intensa. Obviamente, se a condição cardiovascular dele permitir, então tem que ter uma avaliação cardiológica e depois ele se ingressar numa atividade de preferência que tenha uma socialização, que seja dança, como a gente viu na reportagem anterior, alguma coisa que ele possa conviver com as outras pessoas também e aproveitar esse momento prazeroso, né? Vá, diga. Não, eu ia falar que tem muita pergunta já chegando para o nosso e-mail. bahiasport@redebahia.com.br, você já pode mandar a sua, já tem muitas perguntas aqui também. E o pessoal das ruas também participando junto com a gente. Vamos ver a primeira pergunta, doutor? Meu nome é Cleide dos Santos. Eu gostaria de saber se a doença mal de Parkinson é só para as pessoas mais velhas? Bom, essa é uma pergunta muito boa. Assim, o principal fator de risco para a doença de Parkinson é a idade mesmo. Então, assim, conforme a pessoa vai envelhecendo, tem um risco maior de desenvolver doença de Parkinson. Ela é mais comum acima dos 50 anos, mas pode acontecer também em indivíduos mais jovens, né? Inclusive adultos jovens, como vocês falaram. Mas o mais comum é que seja a partir dos 50 anos. Né? Vamos aqui à primeira pergunta do e-mail, do Rafael Menezes. Ele diz o seguinte: tremores nos dedos quando em repouso seria motivo para procurar um profissional neurológico? Às vezes eu noto que meus dedos tremem com intermitência quando estou em repouso. Pronto, aí eu acho que a gente tem que falar um pouquinho dos sintomas clássicos da doença de Parkinson, né? Então, o tremor é um dos sintomas, né? São 4, vocês colocaram 3 aí, né? Um é o tremor, que é o tremor de repouso, que é aquele tremor que o indivíduo fica mexendo a mão, a gente fala às vezes que é o tremor em contar moedas, que ele tem quando está parado. Quando ele faz a ação, vai pegar um copo, pegar um talher, ele para de tremer ou treme menos. Então, o tremor de repouso chama atenção para essa possibilidade. A outra coisa é a bradicinesia, que é lentidão de movimento. Então, que é uma dificuldade no movimento, os movimentos se tornam mais lentos, né? Isso, às vezes, o indivíduo no caminhar, ele balança menos um lado do corpo, né? Então, a mímica facial fica mais lenta também, ele tem alguma dificuldade. Há uma perda de olfato também, paladar? Isso não é um dos sintomas clássicos, mas hoje em dia a gente sabe que isso antecede, inclusive, em muitos anos, a doença de Parkinson, né? A perda do olfato. Então, é uma coisa que faz parte da nossa rotina como médico, perguntar isso também. A outra coisa é a rigidez muscular, né? Que é esse endurecimento, o aumento do tônus muscular. Inclusive, o indivíduo tem alguns sinais que é a roda denteada, que ele vai balançando e vai como se tivesse com uma dificuldade de aos poucos. E a terceira e a quarta coisa é a instabilidade postural, né? O desequilíbrio quando anda, então o indivíduo com Parkinson pode ter mais facilidade de cair. Não precisa estar esses 4 sintomas presentes, pode ter uma mistura desses sintomas, né? Se apresentar mais de uma forma ou de outra. Agora, nem todo mundo que treme tem o Parkinson, que o primeiro sintoma que a pessoa identifica primeiro é o tremor. Perfeito. Só que a pessoa pode não ter o tremor e ter Parkinson. O que eu quero perguntar é o seguinte, não é um diagnóstico tão simples, não é tão fácil detectar o Parkinson, não é isso? Perfeito. Isso você precisa de um neurologista, né, habilitado e tem a experiência em atender doença de Parkinson.
Nem todo tremor é Parkinson, né? E nem todo Parkinson tem tremor, né? Você tem as formas rígidas, em que o indivíduo tem mais rigidez e bradicinergia, lentidão do movimento, e tem as formas que são tremorigênicas, que o indivíduo treme mais. Um diagnóstico diferencial de tremor, que é muito frequente, é tremor essencial, que é uma doença genética, que o indivíduo tem mais tremor na ação, ele treme muito mais quando vai desempenhar uma função. Essa é uma condição que tende a evoluir menos que o Parkinson, que limita menos que o Parkinson, que é uma condição mais benigna e tem um caráter familiar mais importante do que na doença de Parkinson. A gente vai continuar com esse assunto, inclusive com as perguntas aqui do Edson Grilo, Vitor Ferreira, Juscelino, a Sinurri também. Vai mandando sua mensagem que a gente vai continuar quando eu estou aqui no estúdio, tirando todas as suas dúvidas sobre a doença de Parkinson. E a gente volta a falar de saúde, prevenção, como evitar a doença de Parkinson, doença do cérebro, que provoca tremores e dificuldades para caminhar, se movimentar, coordenar as ações. Mande a sua pergunta pelo nosso e-mail, bahiasport@redebahia.com.br. Doutor, vamos continuar aqui com as perguntas do pessoal de casa? O Edson Grilo diz o seguinte, ele tem 65 anos e diz que o avô paterno tinha a doença. Ele pergunta se pode herdar também, já tem atividade física, ele faz pilates, está no caminho certo? Tá certo, ele está no caminho certo, tem que fazer atividade física mesmo, isso talvez seja uma medida muito importante, né, entre as mais importantes. Ninguém sabe, a doença de Parkinson é a doença de Parkinson idiopática, ninguém sabe direito qual é a causa e quais são os fatores de risco principais. Um bem claro que a gente já falou aqui é a idade, né? E aí tem outros fatores que a gente tenta associar. Um deles tem fatores genéticos também envolvidos, então quem tem história familiar tem um risco um pouco maior. É difícil falar em prevenção, né? Mas não é exatamente assim, seu pai tem, você tem um risco de ter. Você tem os parkinsonismos que são claramente genéticos, esses são mais comuns em jovens, né? Então, mas são doenças bem mais raras. Então tem fatores genéticos e fatores ambientais, né? Que podem provocar a doença, né? O Vitor Ferreira, ele quer saber se já existe um processo de pesquisa da cura que estava avançada. Parkinson é muito pesquisado, né? A doença de Parkinson é uma das coisas que a indústria farmacêutica tem interesse em pesquisar, né? E que os cientistas têm muito interesse em pesquisar. Infelizmente, cura para Parkinson a gente não pode falar ainda. A gente tem o controle, os tratamentos sintomáticos, que controlam os sintomas. E aí a gente tem um arsenal terapêutico grande, tem várias medicações melhor. E deixar o indivíduo com a menor quantidade de sintomas possíveis, né? Então, com a movimentação mais fluida possível, com a capacidade de andar mais fluida, né? Com a velocidade de movimento melhor, para reduzir o temor. Então, tem muitas medicações nesse sentido aí. A Cristiane Torres, a pessoa que tem essa doença, pode ter uma vida normal? Pode, deve ter, né? Isso obviamente. E assim, lutar contra o preconceito é uma coisa importante, né? Em relação a todas as doenças neurológicas, né? E a doença de Parkinson também, assim. Bom, Sérgio Lobo, de Buerarema, diz que o pai dele sofre com a doença de Parkinson, apresenta com frequência fraqueza nas pernas. Uma caminhada ajuda? Com certeza, isso a gente está batendo nessa tecla, acho que é importante, assim, do esporte, né? Assim, da atividade física, se manter ativo e quem não for, começar uma atividade. A gente tem pergunta do pessoal de casa também, ou do pessoal da rua também, né? Que a gente gravou durante a semana. Olá, como é que vai? Eu gostaria de saber como, quando e como começa o mal de Parkinson. Acho que a gente já comentou um pouco sobre isso, né? Os sintomas iniciais, né? Pode começar com um tremor, em geral um tremor assimétrico, né? Compromete mais um lado do corpo do que o outro. Pode começar com uma lentidão de movimento. Às vezes o indivíduo tem uma dificuldade de cortar a carne, percebe assim, está mais lento. Às vezes a letra fica um pouquinho menor, então tem uma micrografia que a gente diz, então tem uma redução do tamanho da letra, isso também é sugestivo. Às vezes a pessoa tem dificuldade de se mexer na cama, então ela está ficando mais rígida, então tem dificuldade de rolar na cama, entrar num carro, sair de um carro. Podem ser essa forma de apresentação. Tá ok, doutor. Tem muitas outras perguntas aqui. Eu vou repassar para o senhor. Agradeço já, desde agora, a participação aqui no Bahia Esporte. Acredito que tirou as dúvidas de muita gente. Minhas várias foram tiradas. Muito obrigada. Um prazer. Obrigado a vocês. Ok. O Bahia Esporte estreia hoje um quadro.